Seja bem-vindo, você ouvinte da Rádio Cultura M 1110. Hoje, conforme eu falei durante a semana aí, teremos uma entrevista aqui com o nosso querido, meu amigo, Padre Vitor Felli. Fazia um bom tempo que eu não encontrava o Padre Vitor Felli. Não mudou nada, tá mais jovem. E ele hoje vai falar um pouquinho para nós aí sobre a vida, né, a história de um outro amigo meu, que foi o Marcelinho. A gente chamava ele de Marcelinho lá nos ingleses, o Marcelo Câmara, né, que está aí com esse processo de beatificação, canonização. As dúvidas, o padre vai trazer essas palavras mais técnicas, esses termos mais técnicos, né, no qual o locutor também é bem leigo. O Padre Vitor vai estar conversando com a gente aqui. Padre Vitor, bom revê-lo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Xande. Alegria revê-lo também, depois de tanto tempo, né, dos tempos em que eu fazia o programa Creio, Senhor, e você era o responsável por articular as coisas na rádio. Ainda hoje, bom te ver aqui como coordenador da programação da rádio. Bom, estamos aí para falar do Marcelo Câmara para os nossos radiovintes da Rádio Cultura, do programa Boa Tarde Cultura, falar desse jovem que morreu com fama de santidade e de quem nós estamos encaminhando o processo para a sua beatificação e canonização. Isso, o Marcelo, que foi um grande amigo meu, posso falar assim, e participou bastante na época do nosso movimento de jovens lá nos ingleses, o Obra Nova Jovens, tínhamos o nosso grupo de jovens também, e o Marcelo muito engajado ali na nossa comunidade, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus nos ingleses. Foi ministro de Eucaristia também, né? E o principal destaque desse carinha tão bacana, que ficou marcado mesmo, a principal característica que eu tenho dele, como lembrança de um amigo, é o sortão bacana, sempre sorrindo, padre, sempre sorrindo, sempre muito disposto, disponível às pessoas, à igreja que ele servia, e essa era, na minha opinião, a principal característica marcante do nosso Marcelo, que foi muito cedo, né? Foi muito cedo. Pois é, eu não tive a graça de conhecê-lo. Eu posso dizer que eu convivi na mesma época, mas santo. Eu não era ainda no movimento Emaús. Enfim, a gente não se encontrou nos caminhos da vida, apesar de morarmos na mesma cidade, participarmos da mesma igreja. Mas as pessoas que falam dele também relembram muito essa virtude da alegria cristã. Inclusive, nos momentos em que ele estava acamado, já no leito de morte, ao receber visitas, muitos dos que o visitavam recordam que ele é que acolhia os seus visitantes com alegria. As pessoas meio temerosas, né, de ir visitar um doente, e ainda mais quanto mais se aproximava a morte em caso de morte, mas ele sempre manifestando a alegria cristã, que não é... A alegria cristã não é uma alegria qualquer, né? Não é uma alegria barulhenta, barulho de lata vazia. É uma alegria cristã, uma alegria contida. A gente diz uma alegria que nasce do mistério pascal, como a alegria do Cristo ressuscitado, que é o carisma do movimento Emaús. O carisma dos jovens que fazem o movimento Emaús é de trazerem para o mundo de hoje a alegria pascal do encontro com Cristo ressuscitado. Ou seja, mesmo no meio de sofrimentos, dores, dificuldades, crises, provações, a partir da cruz vem a alegria. A alegria cristã tem essa marca, essa característica. O Marcelo realmente, de fato, tinha essa característica. O senhor falou muito bem, as pessoas que iam até ele para consolá-lo, era o contrário. Saíam consoladas. Saíam consoladas. Isso é uma grande... É verdade, isso realmente, de fato, acontecia. Na própria igreja, nas celebrações, ele estava lá quanto podia, né? Sempre sorrindo, sempre... aquele jeito do Marcelo. Padre, o Marcelo está aí nesse processo de beatificação, de canonização. Explica para os ouvintes da rádio o que vem a ser a beatificação, a canonização, como funciona esse processo para que a pessoa possa ser proclamado santo. Então, ponto base. Vamos lá. Que a pessoa tenha morrido com fama de santidade. Isso ele teve. Ou seja, não é qualquer um que ao morrer pode ser pensado de ser encaminhado a um processo de beatificação. Alguém que tenha morrido com fama de santidade. E é claro, para ter morrido com fama de santidade, alguém que tenha vivido em termos heróicos, digamos assim, em termos constantes, firmes, as grandes virtudes cristãs.
fé, esperança e caridade, as virtudes chamadas teologais da nossa relação com Deus, fé em Deus, amor a Deus, esperança em Deus, as virtudes da humildade, da generosidade, da paciência, enfim, as virtudes cristãs, da alegria, como acabamos de ver. Então, passados alguns anos, 5 anos no mínimo, após a morte da pessoa, se essa fama tiver continuado, por exemplo, por meio da visitação do túmulo, por meio de graças alcançadas através de sua intercessão, através da lembrança dele, enfim, no coração das pessoas, nas paróquias, movimentos pastorais em que ele tenha vivido, como é o caso do Marcelinho, né, que no movimento Emaús, na paróquia dos ingleses, no movimento do Opus Dei, ele deixou marcas de santidade e foi sempre lembrado mesmo após a morte. Então, nesse caso, as pessoas começam a pensar na possibilidade de. Então, é preciso que haja um grupo que pense isso. No caso do Marcelinho, então, alguém pensou em escrever uma biografia, a Maria Zoe Belane Lira Espíndola, Maria Zoe Espíndola, Espíndola porque é casada com Eduardo Espíndola, que foi colega dele no curso de Direito na Universidade Federal. Ela se encarregou de escrever a biografia do Marcelinho. Depois criou-se um grupo que é chamado, então, a Associação Marcelo Henrique Câmara, do qual eu sou orientador espiritual. Então, esse grupo é quem está encaminhando o pedido para a beatificação. Como é que se faz isso? Então, é preciso que se constitua. Se não houver, digamos, uma paróquia que faça isso, uma congregação religiosa, no caso de um freio, uma freira, né? Ou a própria diocese, né? Então, nesse caso, não há. Então, criou-se uma associação que é quem está levando à frente a causa. Então, essa associação define um postulador e um vice-postulador, que precisam ser da diocese. Então, nesse caso, sou eu, que sou o postulador, e a vice-postuladora é a Maria Zoe, a biógrafa. Então, nós postulamos, quer dizer, suplicamos, pedimos ao arcebispo que ele encaminhe a causa. Esse pedido tem que ser feito na diocese onde o candidato morreu. No caso, então, Marcelinho, certo, aqui mesmo em Florianópolis. Só para se ter, por exemplo, uma explicação, também se está encaminhando a beatificação do Padre Léo. E para dizer assim, ele morreu em São Paulo, mesmo tendo vivido aqui em Brusque, São João Batista, ele morreu em São Paulo. Então é lá em São Paulo que tem que se encaminhar o pedido. Né? Agora eu não sei como é que está a causa agora, porque o pedido foi feito por aqui, mas parece que a Santa Sé está exigindo que seja feito por São Paulo. Não sei como é que está a situação agora. Então nós estamos agora no seguinte pé. No dia 25 de novembro passado, no encerramento do ano do laicato, nós, eu e a Maria Zoe, em nome dessa associação, numa solenidade pública, não precisaria ser numa solenidade. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se tem que ser algo mais... Esse pedido não, esse pedido bastaria ser uma carta entregue lá na secretaria para Dom Wilson. Mas, certo, de acordo com o próprio Dom Wilson, nós fizemos esse pedido público até para relevar um pouco mais a fama de santidade do Marcelinho. Então, apresentamos esse pedido, que é chamado Supplex Libellus, o libelo de súplica, o pedido de súplica, em que a gente faz um arrazoado, né? A gente explica, pede que ele encaminhe a beatificação e canonização, explicando o porquê. Então, a gente elenca os motivos da sua santidade e as razões, né? Por que a sua beatificação e canonização seriam importantes. E nós dissemos, porque ele era um jovem no mundo do trabalho, no campo da justiça, né? Um jovem filho de pais separados, né? Então, são motivos, né? Mostrar que mesmo em caso de pais separados, um filho pode ser santo,
trabalhar no mundo da justiça, um mundo tão complicado. Alguém pode ser santo. Um jovem, numa idade difícil, complicada, né, lutando pela vida, procurando saber que profissão alcançar, um jovem pode ser santo. Um leigo, como ele era, pode ser santo. Elencamos esses arrazoados. E agora cabe a Dom Wilson. Então, Dom Wilson, o processo diz que, prevê que Dom Wilson tem que ouvir o parecer dos bispos aqui de Santa Catarina, possivelmente também do Brasil. Existe um número assim, por exemplo, X, por exemplo, 15 bispos já está autorizado, tem que todos os bispos avaliarem essa proposta, no caso. É preciso que haja um consenso, digamos, um consenso dos bispos que são consultados. E nesse caso, são consultados os bispos da Conferência Episcopal do Regional Sul 4, que é de Santa Catarina. Isso Dom Wilson acabou de fazer agora, essa semana. Né? Consultou os bispos de Santa Catarina. Os bispos de Santa Catarina deverão responder. Eu não sei agora como está ainda, qual foi a resposta que eles deram. Quanto tempo leva isso? É como esperar um filho, não? Não. Não? É rápido? Isso que nós estamos escutando aqui é meio rápido, por enquanto. Opa. Isso que está dependendo de nós. Bom. Que a gente está fazendo as coisas querendo que seja rápido, né? Então encaminhamos o pedido, Dom Wilson, lembrei para Dom Wilson, olha, não esquece de fazer o pedido, porque eles estão tendo agora, essa semana toda, até agora meio-dia, um encontro que primeiro foi aqui em Florianópolis, agora finalizou lá em Tubarão. Então eu não sei qual foi a resposta que eles deram, ou que vão dar. Depois Dom Wilson tem que consultar a Santa Sé, para saber lá na Santa Sé se não há nenhum impedimento de ele encaminhar o processo. Digamos assim, que possível impedimento poderia haver? Alguém que tivesse escrito alguma coisa para a Santa Sé dizendo, olha, estão pensando aqui em canonizar fulano e tal, mas eu sei né? Enfim, nunca se sabe o que pode acontecer. Entendi. Então, depois que o episcopado catarinense der o seu placet, o seu sim, o seu consenso, e que a Santa Sé também responder favoravelmente, cabe a Dom Wilson instalar aquilo que a gente chama um tribunal, o tribunal diocesano, então arquidiocesano, para iniciar a causa aqui na arquidiocese. O que é que se faz? Então, esse é um tribunal solene, em que, de novo, o postulador, agora então de maneira solene, suplica, né, postula a causa, defende a causa. O tribunal vai ter um presidente em nome de Dom Wilson. Esse presidente vai ouvir todos os testemunhas que nós, da associação, arrolamos. Uns 30 pessoas mais ou menos. Mais ou menos 30 pessoas por aí. Ele vai ouvir todos essas testemunhas, né, fazendo perguntas, enfim, querendo saber isso e aquilo, inclusive testando, verificar se não há nada em contrário. Enfim, vai coletando tudo, alguém vai anotando, secretariando tudo, isso tudo vai formando um dossiê, né? Esse tribunal também vai pesquisar, quando for o caso. No caso Marcelinho, há muito pouco, mas há santos, por exemplo, que escreveram discursos, livros, obras, tudo isso é consultado para ver se não há erro de doutrina, né? Ataques à igreja, heresias, né? Enfim, coisas contrárias da fé cristã. Que seja contrária àquilo que está sendo... Aquilo que está sendo proposto. Certo. Então, no caso do Marcelinho, ele não tem escritos religiosos. Tem a tese que ele escreveu para o TCC e a dissertação para o mestrado. Que não... Acho que não há nada em contrário ali, porque são temas mais profissionais. E ele também, embora ele não tenha escrito, mas ele falou muito em programas de rádio, inclusive aqui na Rádio Cultura, um programa que ele tinha em nome do movimento Emaús, né? E também palestras que ele deu em retiros dos jovens do movimento Emaús, em outros locais, né, do Opus Dei. E tudo isso depois foi transcrito, tudo isso então está sendo também arrolado, e tudo isso então vai ser verificado, se não há nada em contrário à sua fama de santidade. De tudo isso então se forma um dossiê, e depois se envia tudo isso para Roma. Aí termina a fase diocesana para iniciar a fase
romano. Em tudo isso fica-se à espera da realização de um milagre, que depois vai ter que ser, inclusive, comprovado. Então, esse assunto eu queria até perguntar para o senhor, mas pode ser para o próximo bloco, depois do intervalo. Sim, senhor, claro. E quem está mandando abraço para o senhor aqui, para o Xande também, a dona Terezinha, na Ilha Rosa. Sim. Ela fala o seguinte, recebi a mensagem aqui: estou ouvindo a rádio. Hoje encomendei intenções por 30 dias, acho que é isso, pela glorificação e beatificação do Marcelo Câmara. Intercedeu por mim no momento decisivo. Passe para o Xande, por favor. Está aqui já. Intenções da missa, ela disse. Estou arrepiada que estou ouvindo o programa sendo falado sobre o Marcelo. Um abraço ao padre e a bênção ao padre Vitor Felo. Obrigado, igualmente. Deus te abençoe e te guarde. Mais um testemunho, né? Sim, pois é. Conto também. É verdade. Gente, já voltamos aí com esse bate-papo gostoso. Vamos tomar um cafezinho, uma água e rapidinho já estamos de volta. Programa Boa Tarde Cultura. Aqui você tem música e informação com o locutor e jornalista Xande Souza. Consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Hoje somos esse povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar e pede a nós. Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero.
ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Eu digo sim, Senhor. Vou ser santo. Esta é minha resposta. Vou ser santo. Programa Boa Tarde Cultura. Aqui você tem música e informação com o locutor e jornalista Xande Souza. Estamos de volta aqui com o programa Boa Tarde Cultura, hoje mais que especial porque estou recebendo um cara que eu gosto demais e é especial ao meu coração, que é o Padre Galdino Feller, Vitor Feller. Padre Vitor, a gente estava falando, estamos falando, para quem ligou o rádio agora, sobre a história do nosso querido Marcelo Câmara, né? O senhor explicou aí como é que é essa metodologia, toda essa, né, essa papelada também, não existe uma papelada, né? Sim. Que é encaminhado. Um processo. Toda essa, né, isso, né? Sim. Muitas pessoas perguntam a questão, poxa, para a pessoa ser canonizada e beatificada, queria que o senhor explicasse beatificação e canonização. Porque se é a mesma coisa, se não é, e muitas pessoas falam, mas para a pessoa ser beatificada ou canonizada não tem que ter algum milagre, algum relato, tem algo nesse sentido? Vamos lá. Então, a primeira coisa eu tinha começado antes a dizer, é fama de santidade. Isso, só desculpa, o senhor quer um cafezinho? Não, obrigado. Não? Então tá bom, vamos lá. Essa fama de santidade tem que ser comprovada, então se faz análise da vida da pessoa e tem que haver comprovação heróica das virtudes, ou virtudes heróicas. Tá. Tem que haver comprovação de que a pessoa viveu heroicamente as virtudes cristãs. Sem isso, nem adianta milagre, né? Porque isso é o básico. Se alguém não viveu as virtudes cristãs de maneira heróica, exemplar, heróica significa acima do comum dos mortais. Seria não viver o evangelho, basicamente falando? É o evangelho, mas... Isso. Mas tem algo a mais? O evangelho radicalmente. Radicalmente. Viver o evangelho, digamos assim, eu também vivo, mas de maneira mediana, simples, né? Santo é que eu também deveria ser, então, a gente não tem condições de ser santo, não. Temos. Todos nós somos então nós temos que ver mais radicalmente ainda. Poxa todos vida, nós somos chamados a ser santos. Saiu agora. Mas eu estou lascado, então. Vai fazer um ano agora que o Papa Francisco lançou uma carta, uma exortação chamada Gaudete et Exultate, em latim. Alegrai-vos e exultai. É um chamado à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Então, vamos lá. Primeiro, comprovação das virtudes heróicas, né? A pessoa viveu as virtudes cristãs em grau de heroísmo. Para ser canonizado, depois disso, é preciso que haja um milagre. E um milagre que seja comprovado. Milagre, para comprovar, tem que ser alguma coisa evidente, digamos assim. Por exemplo, a cura física, né? Não vale, por exemplo, a conversão de um pecador, que você vai comprovar isso, né? Tem que ser uma coisa, digamos assim, empírica, observável, comprovável. Então, um milagre. Esse milagre tem que ser comprovado por um comitê de médicos, definidos pela Santa Sé, entre os quais poderá haver, e normalmente há, médicos que não são cristãos, nem crentes, digamos assim, né? Eles estão ali fazendo a análise deles como médicos. Papel da ciência, podemos falar assim. Papel da ciência. Então, a comprovação de que é um milagre significa, é algo que a ciência não explica. No momento atual, com as condições científicas atuais, os conhecimentos atuais... Que estão bem avançados hoje, né, padre? Hein? Que estão bem avançados hoje, bem avançados, né? A ciência não explica. Tem que ser, então, algo inexplicável pela ciência, uma cura permanente, né? Que não há recidiva, por isso também tem que
tem que passar um certo tempo da realização do milagre, e cura plena, né? E sem uso, digamos assim, de remédio. Se eu tomou remédio, se curou. Não vale, né? Tem que ser uma coisa... Não adianta querer dar um migué, como diz na linguagem. Uma coisa bem comprovada mesmo. Bem comprovada. E passando isso por essa comissão científica, é depois confirmado pela Santa Sé, pela comissão de bispos responsáveis lá na Santa Sé, e depois, por fim, pelo Papa, que marca a data de canonização. Qual é a diferença entre beatificação e canonização? Na verdade, em termos de santidade, é o mesmo. A pessoa que é beato já é santo, né? Não é porque alguém é declarado beato que ele passa a ser beato. Não, é um título. Quem é beato já é beato. Nós estamos aqui querendo que Marcelinho seja canonizado, seja santo, não. Ele já é santo. Canonização significa decretar isso, confirmar isso. Reconhecimento disso. É um reconhecimento, né? Reconhecer a santidade. Então, quando alguém é beatificado, é um reconhecimento, já é um reconhecimento da santidade. A canonização é a confirmação disso. A diferença é apenas a seguinte: a beatificação é reconhecimento da santidade para que essa pessoa seja venerada em ambientes particulares, digamos assim, no Brasil, em Santa Catarina, no Brasil. Beatificação, então, restringe o culto a um determinado espaço. Se for uma pessoa, uma freira, um monge, então, na sua congregação, no seu país, na sua congregação. A canonização faz com que o reconhecimento da sua santidade possa ser considerado e a pessoa possa ser cultuada no mundo inteiro. Então, ela entra no cânon, ou na lista dos santos da Igreja Universal, do mundo inteiro. Só que para haver a canonização, é preciso que depois da beatificação haja um segundo milagre, que passa também pelo mesmo processo, comprovação, né? Decretação da veracidade do milagre, comprovação pela Santa Sé e definição do Papa. Existe algum relato hoje em relação a isso, de algum milagre? A gente acabou de receber mais uma ligação aqui, padre, da dona Catarina do Rio Vermelho. Ela manda um abraço ao senhor e disse que ainda não tem o livro do Marcelo. Ela diz que recebeu uma graça por intercessão dele, diz, né? Então, essas pessoas que trazem esses relatos, esses testemunhos, hoje nós temos algum milagre, podemos falar assim, algo que já esteja indo nesse caminho para que de fato comprove que houve um milagre em relação ao Marcelo, ou ainda não? Vamos fazer uma distinção entre graças e milagres, né? Isso, tem legal. Muitas graças. Bacana. Então, no livro, na biografia do Marcelo, inclusive está para ser lançado, hoje é sexta-feira, na próxima quarta-feira, dia 20, vai haver uma missa no Colégio Catarinense às 6h30, celebrando 11 anos do falecimento do Marcelinho, e depois a missa lá no Shopping Beira-Mar, vai haver o lançamento da segunda edição do livro No Caminho da Santidade, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça. É a segunda edição com mais relatos, mais depoimentos e mais relatos de graças, né? Então, no livro tem os relatos já da primeira edição e agora na segunda edição mais relatos. De graças. Possivelmente de milagres. Vamos distinguir graças e milagres. Graças são favores especiais que alguém recebe, considerando que tenha sido pela intercessão de Marcelo Henrique Câmara, porque a pessoa orou a Deus pela intercessão de Marcelo, por exemplo, para passar no vestibular, para conseguir que o filho conseguisse um emprego, para conseguir que as coisas dessem certo numa determinada situação complicada, né? Então são graças, são favores. Que os processos dessem certo quando vai fazer uma cirurgia, graças. Milagres, como eu disse antes, tem que ser algo extraordinário, né? Então, eu não vou poder dizer aqui do que se trata, de quem é e de quem se trata. Mas nós temos o caso de uma pessoa que teve uma séria complicação de doença de pele, que passou um bom tempo, mais de 15 dias, com esse problema, que era crescente, né? E
graças à intercessão do Marcelinho, da noite para o dia, a pessoa se curou. Né? Então, nós até sugerimos que essa pessoa buscasse a comprovação do médico, o laudo médico, que o próprio médico, né, comprovasse isso. Daí a graça vira milagre, basicamente falando. Não é que a graça vira milagre, a graça é, nesse caso, no caso, a graça é o milagre. É um milagre, né? É um milagre. Isso vai ter que ser estudado depois, né? Quando o processo sair daqui, de Florianópolis, lembra que eu falei antes? De Florianópolis vai para Santa Sé, a Santa Sé vai perguntar para nós, se vocês têm casos de milagres, então a gente poderá apresentar esses aqui, né? E a Santa Sé vai dizer, olha, esse aqui não tem sentido nenhum, etc e tal. Se a Santa Sé lá, os responsáveis disso na Santa Sé, acharem que convém ser estudado por a comissão médica como se fosse um milagre, né? Então vai adiante. O outro caso que nós temos é de uma pessoa que estava com problemas de coração e exatamente naquela ocasião, 25 de novembro, quando foi feito pedido público, uma parente dessa pessoa estava na missa e ela conheceu a história do Marcelinho e ali ela fez um pedido por esse parente que estava hospitalizado para fazer uma cirurgia, enfim. A cirurgia depois ocorreu tudo direitinho, a pessoa não precisou continuar o tratamento, enfim. Houve também ali um processo de cura. Mas tudo isso, digamos assim, nós podemos agora dizer que foi um milagre, né? Isso é a Santa Sé que, através dessa comissão médica de que eu já falei, a Santa Sé que vai comprovar isso. Então, nós estamos, por enquanto, só anotando e quando a gente percebe, segundo o nosso conhecimento, né? Então, um caso extraordinário, uma cura real, plena, que não tem recidivas, né? Então, aí a gente pede que haja um laudo médico, que se faça uma perícia, né? Para, quem sabe, mais à frente, rolar entre os possíveis casos que possam ser decretados como milagres. Esse segundo livro tem novos relatos. Esses novos relatos já foram encaminhados anteriormente com o pedido original ou esses novos relatos, conforme feita a avaliação, vão sendo encaminhados também? Ou seja, esse processo continua aberto e vai chegando material após a avaliação, claro. Depois que foi lançado o livro... E né? Desculpa, padre, eu quero saber do senhor também, se depois que foi divulgado com mais ênfase essa história do Marcelo, da vida dele, se tem bastante, se tem com frequência muitos relatos, ou como é que é? Então, exatamente. Depois que foi lançado a primeira biografia, que foi no ano passado, exatamente por essa ocasião agora, porque no dia 20 de março do ano passado, nós celebramos 10 anos de falecimento. E naquela ocasião, nós lançamos oficialmente a biografia, a primeira edição. Na verdade, o livro já estava à venda no dezembro de 2017. Mas foi em março que nós quisemos solenizar. Então, lançamos a primeira edição do livro. Já com alguns relatos de graças, né? De diversos locais do Brasil, inclusive alguém do Japão, porque já havia uma como é que se chama isso? Não é uma conta no Facebook, uma página. Uma página no Facebook. Então, pessoas que já haviam acessado, né, e haviam colocado no Facebook esses relatos. Então, isso constou na primeira edição. Depois da primeira edição, então, no decorrer desse ano, mais pessoas vieram ao conhecimento da vida, da fama de santidade do Marcelinho e, portanto, mais pessoas começaram a orar a Deus por sua intercessão. Então, agora, na segunda edição, nós estamos colocando esses novos relatos. Claro, a gente não põe tudo, porque alguns têm que passar também pelo crivo, né? Isso. De tudo aquilo que é colocado. Qual é a diferença, se é que há diferenças, no caso, da primeira para essa segunda edição? Ou vem na mesma linha? Não, é tudo na mesma linha, digamos assim. Há acréscimos. Acréscimos. Né? Acréscimos de depoimentos, né?
pessoas que conheceram o Marcelinho. Na terceira edição eu vou dizer para Maria Zoe te entrevistar, tá? Porque é alguém que conheceu o Marcelinho Conheci, como jovem da paróquia lá dos ingleses. Isso. Né? Então, isso na terceira edição. Na terceira edição vamos estarei. rezar para que haja uma terceira edição. Maria Zoe, tu estás me escutando? Olha aqui, eu estou prometendo, então você que vai cumprir a promessa de entrevistar o Xande. Então, nesse ano, a Maria Zoe e nós, né, com ela, mas ela principalmente, fomos nos lembrando de pessoas. Tem fulano de tal, que também poderia ter dado um depoimento, né? E então se inscreveu para a pessoa, se ligou, se pediu, a pessoa escreveu um depoimento. Além desses relatos de graças que eu acabei de dizer. Então são 56 páginas a mais da primeira edição. O senhor, quanto tempo o senhor tem de sacerdócio? Desculpa a pergunta. Quanto tempo o senhor já... 39, 39. 2 semanas atrás. Nesse processo que o senhor tem acompanhado do Marcelo, o que mais lhe chama a atenção? Então, como eu te disse, eu não o conheci pessoalmente, né? O que mais me chama a atenção é como é que eu vou dizer, a alegria dos jovens que o conheceram quando falam dele, quando falam da alegria dele, a alegria dos jovens de hoje, quando falam da alegria dele. E o que me chama a atenção é que nós estamos sim diante de um jovem que é santo, né? Segundo nós não estaríamos pedindo a beatificação e canonização dele se não acreditarmos na santidade dele. Claro. Então, para nós ele é santo, nós queremos o reconhecimento oficial da sua santidade pela Igreja, porque acreditamos, então aqui vem o meu depoimento, você pediu por mim, né? Porque eu acredito que ele é um santo e que ele pode servir de exemplo para os nossos jovens hoje, né? Nós vivemos uma sociedade muito secularizada, muito individualista, materialista, consumista, né? Jovens que se perdem aí no mundo das drogas, ou então do sexo solto, desenfreado, irresponsável, jovens que dão mais valor aos ídolos do mundo, né? As coisas, ter mais, ganhar mais, transar mais, né? Gastar mais, esquecem dos valores realmente humanos. Não é nem preciso falar de cristãos, estamos falando basicamente dos valores para ser um ser humano realizado, feliz, né? Mas na nossa proposta não bastam ser valores humanos, são também valores cristãos. Então, valores cristãos da generosidade, da bondade, da paciência, né? E no caso do Marcelinho, então, tem um valor a mais, que é essa paciência de enfrentar o sofrimento como ele enfrentou, né? Essa serenidade em enfrentar a doença. Nós vivemos numa sociedade de muitas doenças e uma sociedade muito doente, né? Então, um jovem posto assim à frente, né, como ideal, como luz, como luminosidade para os nossos jovens, para toda a sociedade, mas principalmente para os jovens, é algo bastante significativo. E se ele for declarado santo mesmo, já é, né, para nós, poxa, a gente vai poder falar, né? Eu pelo menos vou poder, poxa, vivi com... Eu vou ficar com inveja de ti, né? Fazer o quê? Eu apertei a mão do santo, eu abracei o santo, eu conversei com o santo, participei de retiro com o santo. Exatamente. Legal, e tu deveria ser santo, eu né? deveria ter me santificado e não tenho jeito. Com um santo, olha... Né? É verdade. O que é que ele esparramou para ti, né? É verdade. Mas desculpe, Sandro, ainda queria lembrar o seguinte. Pode falar, padre. Santidade não é uma coisa de dentro, não é uma coisa de mim, né? Na verdade, a santidade é o brilho de Deus em mim. Não sou eu que sou o santo. É Deus que é santo em mim. Isso. Né? Então, quem é santo por graça de Deus. Claro que tem um elemento humano, né? Que é exatamente o deixar-se santificar por Deus. A busca, né? O Papa Francisco, nessa exortação sobre a santidade, ele diz: santo é a pessoa que deixa-se santificar pelo Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar nela, deixa o Espírito Santo obrar, trabalhar. Então, o Espírito Santo é que me faz santo. É ele que me dá carismas, dons, talentos, qualidades. Agora, é claro, depende de mim aceitar esses carismas, valorizar esses talentos, né? Duplicar, como Jesus ensinou nos Evangelhos, duplicar esses talentos, né? Mas primeiramente é um dom de Deus, é o brilho de Deus em mim que transparece
na relação com os meus irmãos e irmãs. Já que estamos falando de santidade, de jovens também, como o senhor enxerga hoje a juventude dentro da igreja? O senhor acha que o número cresceu, diminuiu, se manteve? E que conselho o senhor dá para tantos jovens que nos escutam agora, que participam de um grupo jovem, por exemplo? Eu sempre falo que grupo jovem não é para ficar dentro da igreja, não, dentro do salão. Tem que fazer alguma ação social, tem que buscar, tem que ir além, né? O Papa pede isso também, né? Vamos sair da igreja e vamos buscar. O que o senhor pode falar para nós sobre isso? Olha, eu acho que diminuiu muito, em termos quantitativos, a presença dos jovens na igreja, né? Considerando que a nossa sociedade é uma sociedade muito jovem, né? Apesar de a população brasileira estar envelhecendo muito, e eu já faço parte desse grupo, né? Acima de 60 anos, mas podemos dizer que a sociedade brasileira, a população brasileira, é uma população ainda bastante jovem. Isso implicaria que houvesse mais jovens, muito mais jovens, na nossa igreja, né? Participando das nossas celebrações, da Eucaristia, da palavra, dos nossos movimentos pastorais. Poderia haver muito mais. Agora, se diminuiu em termos quantitativos, eu acho que aumentou a presença dos jovens em termos qualitativos. Ou seja, hoje ninguém mais é obrigado a participar da igreja, né? Nenhum jovem mais é obrigado a se crismar. Nenhum jovem é obrigado a ir à missa, a participar de grupo de jovem. Tempos atrás, 30, 40 anos atrás, as pessoas eram obrigadas, né? Hoje não. Então hoje, o jovem que hoje participa da igreja, que vai à missa, que participa de um movimento, vou falar dos jovens do movimento Emaús, por exemplo, que vai à missa, do qual o Marcelinho fazia parte, e no qual ele fez uma grande experiência de encontro com Cristo, de conversão a Cristo. Então, os jovens que participam da igreja, grupos de jovens na paróquia, nos movimentos, movimento Emaús, movimento Pólen, Renovação Carismática, Shalom, enfim, tem tantos, né? Não dá para eu me lembrar agora para citar todos. O jovem que hoje participa porque quer. Não é obrigado, ele participa por espontânea vontade. Então, porque ele percebe que a sua juventude não pode ser gasta assim nos valores do mundo, né? Que não são valores, são contravalores. Então, ele percebe, ele tem uma intuição que vem, é claro, pela educação recebida dos pais, ou por um processo de conversão pessoal em algum retiro, né? Ele percebe que o tempo da juventude é um tempo ótimo para ser gasto na construção da própria juventude, da própria vida, né? E aqui é bom não esquecer o Papa Francisco, que diz, olha, vocês não são o futuro da igreja, vocês jovens são o presente da igreja, vocês são o agora da igreja, né? Porque a gente costumava dizer os jovens são o futuro da igreja. Não, os jovens são o presente da igreja. A igreja hoje é uma igreja que quer ser jovem, né? Jovem de idade, com mais jovens, e jovens com qualidade, com santidade. Quando a gente fala de qualidade cristã, é a santidade. Jovens que sejam santos e jovens que façam com que a igreja também seja jovem. Mas como que a igreja pode tornar-se mais atrativa a esses jovens? Santidade. Acho que não tem outro caminho, né? Papa João Paulo II, quando escreveu uma carta sobre o início do novo milênio, lá em 99, 2000, ele dizia, nós podemos trabalhar com muitos projetos pastorais, programas, aberturas, frentes de trabalho, frentes missionárias, mas se não houver santidade, se não houver oração, se não houver relação com Deus, não adianta nada, né? Então, eu repetiria isso também, né? Não adianta a gente fazer muitas coisas, se a gente não tiver uma experiência de Deus, né? De ser uma pessoa convertida, de ser santo hoje. E os jovens, no fundo do seu coração, eles têm um grande desejo de encontrar-se com santos, com pessoas santas, né? Não vamos imaginar santo assim como uma pessoa de pescocinho torto, olhinho fechado, mãozinhas postas. Não, isso não é santidade. Isso pode ser beatice, carolice, né? Santidade é uma pessoa que faz a obra de Deus no mundo, né? Os santos
Santas foram homens e mulheres de presença pública, em colégios, em orfanatos, em hospitais, no mundo da política, da transformação da sociedade, no mundo da juventude, né? Então foram pessoas públicas, atuantes, militantes. Então, os jovens, a história dos grandes santos mostra como ao redor deles houve muitos jovens. Os santos atraem os jovens, né? Então, por exemplo, São João Bosco, Domingos Sávio, João Paulo II, Teresa de Calcutá, né? Foram jovens atraentes. Vamos lembrar que ainda não foram canonizados Helder Câmara, Chiara Lubich. São pessoas que atraíram santos, são pessoas que têm como que uma... São doces que atraem formigas, né? Então, a santidade das pessoas atrai os jovens. Se você quer atrair os jovens para a igreja, você tem que ter na igreja pessoas santas, né? Que somos nós, né? Eu acho que o carisma pesa muito também, né? Exato. O carisma. Carisma de cada um. Isso, de cada um. Os carismas são diferenciados. Isso, né? O carisma de cada um. Podem ser carismas coletivos, comunitários, no movimento, numa associação, numa congregação religiosa, mas enfim. Porque os carismas são o quê? São dons do Espírito Santo dados a uma pessoa ou a uma determinada comunidade, né? Eu acho que o principal fundamento nisso tudo para mim também vai muito da acolhida, né? Acho que onde você é bem acolhido, você retorna. Então acho que se a igreja ela acolhe bem as pessoas, eu acho que a pessoa retorna, né? Eu acho que infelizmente às vezes se perde um pouco nisso. Então, mas eu acho que tem muito a ver também, inclusive, com a campanha da fraternidade, né? O tema atual que nós estamos falando aqui também vem a isso, de sair um pouco mais, de buscar. O senhor falou uma coisa muito importante, que as pessoas acham que a política e a igreja não tem que se envolver, não tem que... Eu acho isso... Não, o tempo da quaresma... Por que a campanha da fraternidade acontece na quaresma, né? Porque a quaresma é tempo de oração, jejum e esmola, né? Mas a esmola não é para ser entendida no sentido eu pego o dinheirinho do meu bolso e ponho lá na sacolinha do mendigo, né? E vou embora, né? A esmola tem que ter um sentido também público, social, político. Esmola no sentido de eu dou não só do meu bolso, eu dou do meu coração, do meu afeto, do meu tempo, do meu saber, do meu conhecimento, da minha posição social. Eu faço alguma coisa pelo bem das pessoas, para que elas saiam de sua situação. Então, falando em políticas públicas, é um termo ótimo para a gente ser santo, né? Exercer a santidade no campo da política. Bom, não vamos esquecer que desde o Papa Pio XII, isso foi repetido por João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, e agora o Papa Francisco já disse diversas vezes. Pio XII dizia: a política é a forma mais sublime da caridade, né? Forma mais sublime, porque no mundo da política não é preciso ser político de partido, mas no mundo da política, exercendo a política, né, no mundo da justiça, da legislativo, executivo, judiciário, né, diversas atuações, quanto bem uma pessoa dessas pode fazer. E quanto mal, né? Também. Se faz muito mal, corrupção, injustiça, exploração, né, violência, insegurança, se faz tanto mal, imagina quanto bem se pode fazer no mundo da política. E no mundo das políticas públicas, que são políticas em favor da educação, da saúde, do acompanhamento dos jovens, das crianças, das pessoas idosas, né? No campo da segurança, no campo dos direitos humanos, né? Quanto bem se pode fazer no campo... Como uma pessoa poderia ser santa no campo das políticas públicas? Como o Marcelo foi santo, por exemplo, exatamente, no campo da justiça, como isso, promotor público, né? Promotor de justiça. Isso. Tá certo, padre. Faltou alguma coisa? Vamos... Não, Xander, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Horas, né? E horas. É muito bom sempre ouvi-lo. Mas não vamos nos cansar, nem cansar os nossos vamos ouvintes. Retomar, deixar então coisas para uma próxima oportunidade. Isso. Eu agradeço, né? Imagina. Eu que agradeço, a oportunidade de falar do Marcelo Câmara, ainda mais contigo, uma pessoa que o conheceu, né? Então, Xande, vamos nos comprometer, você rezando por essa causa. Isso, sim. Você aqui certeza, divulgando essa causa, né? Pode deixar. Vamos esperar e qualquer novidade, anos, o senhor também, por gentileza, repasse. Claro, né? Sim, certamente. Ficamos unidos nessa causa. Isso, que o senhor possa fazer novamente o convite para a missa e também o lançamento do segundo livro no Beira-Mar.
as Sim. datas, por gentileza. Então, na próxima quarta-feira, dia 20 de março, às 6h30 da tarde, no Colégio Catarinense, nós celebraremos uma missa comemorando os 11 anos de falecimento do Marcelo Henrique Câmara. Então, 20 de março, 18h30, Colégio Catarinense, missa de 11 anos de falecimento do Marcelo Henrique Câmara. Depois a missa às 20 horas, no Shopping Beira-Mar, lá embaixo, naquele átrio que tem lá, será feito o lançamento da segunda edição do livro No Caminho da Santidade, a vida de Marcelo Câmara, um promotor de justiça, de autoria de Maria Zoe Belani Lira Espíndola, que nós chamamos de Maria Zoe. Lançamento da segunda edição desse livro, que é a primeira edição, mais 56 páginas com mais depoimentos e relatos de graças alcançadas pela intercessão de Marcelinho. Legal, padre. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E antes de o senhor ir embora, queria que o senhor desse uma bênção especial aos nossos ouvintes, por gentileza. Para você e para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos todos, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado e até a próxima, né? Obrigado, eu agradeço. Até uma próxima. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Já voltamos após o intervalo. Programa Boa Tarde Cultura. Aqui você tem música e informação com o locutor e jornalista Xande Souza. Santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo meu proceder, acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem e mentindo disserem o mal contra mim, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Quando eu amar, quando me vestir, na hora de trabalhar, se Deus contas me pedir, na tribulação, quando me desprezarem e mentindo disserem o mal contra mim, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada
nós queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada. Programa Boa Tarde Cultura. Aqui você tem música e informação com